Na astronomia, a gente usa simulações computacionais para estudar a evolução do universo como um todo. Então, com supercomputadores, é possível calcular como que as galáxias evoluíram ao longo dos bilhões de anos de história do universo. Na astrofísica extragaláctica, a gente lida com 3 escalas, ou seja, 3 tamanhos de coisas. Primeiro, as galáxias. Segundo, os aglomerados de galáxias. E, finalmente, o universo inteiro. Então, para ter uma noção das escalas de tamanho envolvidas, existe na astronomia uma unidade de medida de distância chamada parsec. Convenientemente, um parsec acontece de ser, grosseiramente falando, a distância típica entre estrelas da nossa galáxia, ou seja, a distância entre o Sol e as estrelas mais próximas do Sol é alguma coisa da ordem de alguns parsecs. Falando sobre galáxias, a gente usa kiloparsecs. Quando a gente fala de aglomerados de galáxias, que tem milhares de galáxias, a unidade conveniente é o megaparsec. E, finalmente, quando a gente está falando de volumes comparáveis ao tamanho do universo observável, a gente fala em gigaparsecs, ou seja, bilhões de parsecs. Tinha uma expressão que costumava ser usada para descrever galáxias, que era chamá-las de universos-ilha. E essa expressão transmite uma noção de que uma galáxia pode ser pensada como uma ilha de estrelas em meio a um oceano de vazio. E nessa imagem, os aglomerados de galáxias seriam arquipélagos. Mas, curiosamente, não tem só galáxias nos aglomerados, tem várias outras coisas. Para começar, o espaço entre as galáxias não é completamente vazio. Na verdade, esse espaço está preenchido por um gás, e, inclusive, tem mais gás do que galáxias nos aglomerados. Mas ainda mais surpreendente que isso é o seguinte: mesmo se você somar todas as galáxias e todo o gás de um aglomerado, ainda assim isso só dá uns 20% da massa total. E onde estão os outros 80% da massa do aglomerado? 80% da massa de um aglomerado de galáxias é matéria escura. Matéria escura é uma coisa invisível, que ninguém sabe do que é feita e é um dos principais mistérios da astronomia atualmente. A gente não sabe de que substância a matéria escura é composta, mas tem 2 coisas que a gente sabe sobre ela. Primeiro, ela está lá. Como que a gente sabe que a matéria escura está lá? Porque, apesar de ser invisível, ela exerce uma força gravitacional muito importante nas galáxias. Segundo, a gente não sabe do que ela é feita, mas a gente sabe que a matéria escura não é feita de átomos. Ou seja, todos aqueles elementos químicos da tabela periódica, matéria escura não é nenhum deles, com certeza. Então, os aglomerados são feitos de galáxias, gás e matéria escura. E, ao longo da evolução do universo, acontece que aglomerados de galáxias colidem, eles se fundem e vão dando origem a aglomerados cada vez maiores. E é esse tipo de coisa que a gente consegue calcular numericamente com as nossas simulações computacionais. E o principal aspecto dessas simulações é a gravidade, ou seja, a força gravitacional que age nas galáxias, no gás, na matéria escura. Então, pensa no caso do Sistema Solar. No Sistema Solar, a gente tem essencialmente 8 planetas que estão se movendo na presença da atração gravitacional do Sol e das forças mútuas entre os planetas. Mas tudo bem, é possível calcular as órbitas dos planetas e tudo mais. Mas e no caso de uma galáxia, que tem bilhões de estrelas se movendo? Como faz para simular várias galáxias? E como faz para calcular a dinâmica do universo como um todo, né? Então, em última análise, isso é um problema que na física tem um nome, se chama o problema gravitacional de N-corpos. E é um problema bem estudado, bem conhecido na física. E computacionalmente, esse problema tem soluções numéricas muito robustas. O que eu quero dizer com isso? Que em termos de escrever os programas de computador, a gente sabe quais são os métodos mais eficientes de efetuar esses cálculos. Só que, mesmo assim, essa continua sendo uma tarefa imensamente dispendiosa em termos de tempo de processamento, e é por isso que a gente precisa da computação paralela, ou seja, de supercomputadores com muitos processadores trabalhando simultaneamente.
Aqui no departamento de astronomia do IAG, a gente tem um supercomputador chamado Alpha Crucis, que tem 2.304 processadores, e é uma ferramenta excelente para pesquisa científica em astronomia. Para você ter uma ideia, tem certos cálculos que são tão pesados que se você fosse rodar num computador comum desses que a gente tem em cima da mesa, levaria vários meses ou anos para ficar pronto, enquanto que num supercomputador desse porte você obtém um resultado dentro de poucas horas. E uma das coisas que tem jeito de fazer com todo esse poder de supercomputação é justamente calcular como que se dão as colisões de aglomerados de galáxias. Por exemplo, tem um aglomerado interessante que a gente estudou recentemente que tem uma estrutura peculiar. É um aglomerado que tem uma quantidade de gás frio na forma de uma espiral saindo do centro. E a questão é por quê? O que aconteceu com esse aglomerado que fez ele ficar desse jeito, né? Então, com as simulações computacionais, a gente consegue calcular a história desse aglomerado e a nossa interpretação é a seguinte, que uns 2,5 bilhões de anos atrás deve ter passado um pequeno grupo de galáxias perto desse aglomerado e a passagem desse grupo induziu uma perturbação gravitacional que acabou arrancando gás do centro e deixando esse rastro na forma de uma espiral. E mais do que isso, a gente acredita ter localizado a posição atual desse grupo de galáxias, que já está bem afastado do aglomerado principal, de modo que não é uma identificação muito óbvia. Um outro exemplo interessante é um aglomerado que a gente estudou chamado Abell 3376. Esse é um aglomerado que não apenas não é esférico, mas ele tem um formato que parece o formato de um cometa. As nossas simulações indicam que trata-se de uma colisão entre dois aglomerados que deve ter ocorrido há 500 milhões de anos. Essa colisão é tão violenta, ela se dá com uma velocidade de milhares de quilômetros por segundo, que gera uma onda de choque no gás. E essa onda de choque, inclusive, acelera elétrons relativísticos que estão na periferia do aglomerado. Isso faz com que eles emitam ondas de rádio, que também podem ser detectadas. Agora, o aspecto mais interessante dessas simulações foi o seguinte, desses cálculos numéricos emergiu uma previsão teórica sobre a distribuição exata da matéria escura nesse aglomerado. Como que a matéria escura está distribuída num objeto tão perturbado? Ninguém sabe, é um estudo que não foi feito nesse aglomerado ainda. Então, a gente precisava de dados de muito boa qualidade e, para isso, a gente foi observar esse aglomerado no telescópio Blanco, que fica no Cerro Tololo, no Chile. Esse é um telescópio que tem um espelho de 4 metros de diâmetro e, inclusive, nele está instalada uma das maiores câmeras que existem, né? E agora a gente precisa analisar esses dados. Agora a gente está na expectativa, porque o que pode acontecer? Quais podem ser os resultados dessa análise? Pode ser que essa análise confirme que o nosso modelo, de fato, estava correto, que seria ótimo. Mas pode bem acontecer que essa análise revele alguma estrutura inesperada. É concebível que a matéria escura talvez esteja distribuída de um jeito mais complicado do que a gente tinha imaginado. Se for esse o caso, bom, a gente vai ter um novo mistério nas mãos. Mas é assim mesmo. É exatamente desse jeito que a gente vai gradualmente aumentando o nosso entendimento sobre o universo.